Pescar um ano inteiro sem perder para a doença. É interessante essa jornada, mas esse é o formato que nós estamos buscando aqui nessa jornada com vocês da saúde do camarão. Então, esse é o nosso objetivo: diminuir esses prejuízos que vocês têm com a perda de saúde do camarão. E ontem nós começamos um trabalho e vamos continuar ao longo dessas próximas semanas, tá? Esse ajuste no trabalho tem muito a ver com a nossa jornada acadêmica, né? Então, em nossa jornada acadêmica, nós sempre buscamos ajudar ao setor produtivo a diminuir o máximo possível de perdas com as doenças no camarão. E ao longo desse tempo, trabalhando com as doenças, vocês já devem ter notado o tanto de trabalho que tivemos para chegar nesse estágio. Mas o que importa agora é o que podemos fazer para melhorar a saúde do seu camarão. O camarão do seu Zé, o camarão da Dona Maria. E esse cuidado da saúde do camarão é uma parte muito importante do seu negócio. Sabemos que o preço do camarão, o processo de comercialização, tem um peso enorme na lucratividade do nosso negócio. Mas manter a saúde do camarão é de vital importância para que a produção aconteça da melhor forma possível. Nós já introduzimos esse assunto em outra oportunidade, mas gostaríamos de reforçar essa, a presença desse comunicado aqui. Então, a gente organizar aqui. A gente dividiu essa etapa em 5 grupos de comunicação. A gente dividiu em episódios, mas são grupos de comunicação para trabalhar com vocês, né? Então, o primeiro grupo tem a ver com a característica da fazenda. E isso nós iremos trabalhar nas próximas semanas. O outro grupo tem a ver com o diagnóstico, né? Lembra que nós falamos agora nesse final de semana sobre esse assunto, né? E sobre esse assunto, nós estávamos conversando da importância de ter um diagnóstico bem feito para que o prejuízo seja o menor possível. É um jogo de campeonato, nós precisamos estar a todo momento buscando essas vitórias e nesse formato, né, que eu mostrei para vocês, o grupo de diagnóstico clássico e o grupo de diagnóstico molecular. Nós iremos voltar a esse assunto com mais propriedade, tá? O fato é que o diagnóstico é uma parte importante nessa batalha que temos para diminuir o prejuízo com a perda de saúde do seu camarão. Outra parte importante é compreender quais são os problemas que estão acontecendo, né? Uma vez que a gente tem uma ferramenta de diagnóstico, o que é que nós podemos fazer para entender esses problemas de natureza infecciosa e de natureza não infecciosa. E com isso começar a trabalhar com o setor produtivo, os diferentes atores que fazem parte dessa cadeia produtiva, com a busca das soluções, avaliando para cada caso que tipo de solução é a melhor para aquele momento, para aquele produtor.
E essa solução ela vai ser representada em uma despesca lucrativa. Lógico que tem o processo de comercialização, mas a produção é de vital importância para a lucratividade do negócio. Não só o preço do camarão. Eu vou fazer um resumo do que iremos falar nas próximas semanas, de uma maneira geral, e depois vamos fazer um evento juntando tudo e colocando em prática, né? Então, eu vou mostrar para vocês nos próximos dias como que, igual a pessoa quando vai no médico, né? Ela tem tem uma ficha do paciente, e nessa ficha você pega as características. No caso do camarão, a gente não tem a característica do camarão, mas a gente pega a característica da fazenda, do dono, os contatos, e aonde o camarão é produzido, nos viveiros, que tipo de sistema de produção acontece aí em sua fazenda. Isso é importante porque, do ponto de vista da saúde, compreender a natureza do processo de produção, seu sistema de produção, é de vital importância para entender a saúde daquela população de camarão que nós estamos trabalhando. Então, essa parte nós vamos trabalhar junto com vocês. Nós iniciamos o exame, né, mostrar o diagnóstico, assim como você vai no médico, você tem o processo de diagnóstico. E nesse processo de diagnóstico, nós começamos a compreender o que acontece com aquele paciente, né? Então, o paciente é o camarão e é o produtor do camarão. São um conjunto de profissionais que estão ali atuando junto com o camarão, tá? Então, essa é uma etapa importante do processo, tá? Entender através do diagnóstico o que é que está acontecendo com o camarão. Depois nós passamos para a etapa de identificar o problema. E o nosso problema geralmente vai ser uma doença, tá? Essa doença pode ser de natureza infecciosa ou não infecciosa, mas o importante é que a gente possa compreender e entrar dentro desse processo de diagnóstico, tá? O que é que a gente pode fazer para entender a característica dessa doença? Então, essa é outra parte do diagnóstico. Depois nós vamos passar para os tratamentos. E assim como a nossa saúde, o tratamento do camarão e do seu sistema de produção envolve decisões. E essas decisões precisam ser tomadas com dados, com informação, para que a gente possa tomar, por exemplo, tem um filme famoso, né? Qual o tipo de pílula azul ou vermelha, como está na imagem, você precisa tomar. Então, no mercado, nós temos diferentes tipos de solução disponível. Qual é a melhor solução para você? Então, essa é uma etapa que vai estar muito ligado ao resultado, à lucratividade do negócio. Como que a gente consegue diminuir o prejuízo naquele momento? O negócio do camarão é como um campeonato, né, que estamos com o começo do ano, mas ele tem um ano de campeonato. Então, precisamos ir melhorando, né, aos poucos, esse acompanhamento, esse resultado da sua fazenda. Cada um tem uma fazenda diferente, uma região diferente, um estado diferente, um sistema de produção diferente. E sobre isso que nós estaremos comentando nas próximas semanas, tá? Então, nós pretendemos, ao longo dessas próximas semanas, ir apresentando esses dados inicialmente para vocês e depois trabalhar em um evento.
Ainda não tenho uma data marcada, mas nas próximas semanas eu devo estar me planejando melhor, tá? Então, o nosso objetivo aqui é refazer essa introdução sobre esse nosso trabalho e a próxima fase desse trabalho, ok? Então, pessoal, muito obrigado e até a